Paz do Senhor, graça e paz, shalom, da forma como você preferir, achar melhor. Aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos, que Deus possa abençoar a sua vida, falar ao seu coração. Aos que já são de casa, que Deus também possa falar ao seu coração e abençoar a sua vida. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Muito obrigado, Maurício. Deus abençoe. Jesus surge no caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupa sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? Eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos destes últimos dias? Ao que lhes indagou: quais? E eles começaram a explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, o que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção sobre Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Espírito Santo, eu gostaria de entregar, Deus, mais uma oportunidade diante do Senhor. Dizer, Deus, o quão incapaz sou de ministrar algo. Mas eu creio, Deus, que o Senhor é o Deus que usa homens. Eu creio, Deus, que o Senhor é um Deus que usa homens para falar a corações. Então, Deus, nessa noite, se essa for da tua vontade, se esse for, Deus, o teu desejo, use-me, Deus, para trazer uma palavra de conforto, de encorajamento, de alegria, Deus, e sim, Deus, de confronto à tua igreja e ao teu povo. Que no nome do Senhor Jesus, a partir desse momento, que não seja nada que saia de mim, como Israel, um homem, Deus, taxado a errar como qualquer outro, mas que venha ser, Deus, tudo direcionado pelo teu Espírito. Eu reconheço, Espírito Santo, que sem o Senhor eu nada posso fazer. Eu reconheço, Espírito Santo, que é o zumbido da abelha, Deus, e a voz de um homem sem o teu Espírito é a mesma coisa, é incômodo. Mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor com o teu amor, que o Senhor com a tua unção fala a corações nessa noite. Que o Senhor venha manter a mente do teu povo cativa na sua mensagem, que eles possam compreender a tua palavra, Deus, porque isso é o mais importante. Deus, que nessa noite nós venhamos aprender um pouquinho mais daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor pode fazer, Deus, e entendemos o quanto o Senhor nos ama. No nome do Senhor Jesus, amém. Eu gostaria de fazer um exercício com você. Gostaria que você imaginasse algumas coisas. Imagine se você viver em uma situação onde seus planos se frustraram. Imagine você viver uma situação a qual os últimos 2, 3 anos da sua vida você investiu muito em algo e de uma hora para outra isso se esvai. Imagina você vivendo um momento em que você teve alguém que andou e compartilhou com você, te ensinou muito, e essa pessoa, ela é presa injustamente, condenada, julgada, e
ela é executada. Imagine você vê aquele que te ensinou tanto, aquele que fez tão bem para as pessoas, morrer injustamente. Imagina você seguindo esse homem. Era basicamente isso que estava acontecendo. Para contextualizar, Cristo já tinha sido levado para o cenáculo, ele já tinha sido ouvido pelo sumo sacerdote, ele já tinha sido enviado a Pôncio Pilatos. Pilatos já tinha lavado as mãos sobre ele, ele já tinha sido cuspido no rosto, esbofeteado, ele já tinha recebido chicotadas, ele já tinha tido as suas mãos pregadas em um madeiro, os seus pés pregados em um madeiro, ele já tinha sentido a pior dor que se pode existir, que se pode sentir dentro daquilo que é uma condenação de morte. Sim, a crucifixão é a pior de todas as condenações, é a mais dolorosa. Ele já tinha passado por isso tudo, ele já tinha na cruz olhado para o lado e dito para um malfeitor, que hoje mesmo esse malfeitor estaria no paraíso, porque esse malfeitor tinha reconhecido quem Jesus é e tinha arrependido dos seus pecados. Sim, Jesus, esticado em um madeiro com as mãos pregadas, ele vira para aqueles malfeitores, aqueles que o pregaram, e diz: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Ele já tinha dito: está consumado, ou seja, eu fiz o que eu vim fazer, o que eu nasci para fazer. Esse mesmo Jesus agora ele deixa discípulos que estavam com a mente confusa. Eu não julgo esses discípulos. Eu acho que eu no lugar deles também eu teria corrido, eu não ia ficar lá do lado de João. Talvez eu teria feito o que Pedro fez, ou coisa pior, porque eu sou um ser humano, sou levado pelas minhas emoções, tenho os meus próprios sentimentos, eu não sou uma máquina, e se fosse ia ser muito sem graça. Então, esses mesmos discípulos, vendo seu mestre ter sido sepultado, o que eles pensavam? Opa, eu andei com ele durante 3 anos, eu vivi com ele, aprendendo dele durante 3 anos. Se mataram ele, o que vão fazer comigo? Era natural que o desespero batesse. Era natural que as emoções aflorassem. E era natural que esses homens olhassem para um lado, olhassem para o outro e falavam assim: ele não era quem que nós esperávamos a primeiro momento. Lembrando que cada um dos discípulos estavam vivendo um processo de luto. Estava com a cabeça a milhão, perseguição. Aqueles que eram casados, preocupação com a esposa, família, até com seus próprios pais, aqueles que eram solteiros. Quando eu me deparo com os discípulos a caminho de Emaús, que o tema dessa mensagem é o caminho de Emaús, eu vejo pessoas comuns, pessoas normais, pessoas com o dia a dia como o nosso, com as mesmas questões que nós temos. Eu não vejo um super-homem, eu não vejo um super-herói, eu não vejo alguém melhor ou pior, eu vejo alguém comum, e alguém comum que possivelmente nós no lugar deles teríamos feito algo muito parecido. Então eu não te convido para julgar a ação desses irmãos, mas eu te convido para aprender ao longo desse diálogo, dessa conversa, dessa ministração de Deus, o que esses homens aprenderam. No verso 13, vai narrar que no mesmo dia qual Jesus ressuscitou, 2 desses discípulos, eles vão a caminho de um povoado chamado Emaús. Emaús nunca tinha sido citado na Bíblia. Livro canônico, nunca tinha sido citado até então.
Emaús não era uma grande cidade, não era uma megapotência, não era um local importante para o comércio, era um local que pouco se falava sobre. Era um local que talvez poderia, a Bíblia não diz isso, mas que pelo fato de nunca ter aparecido, era um local comum. Tem uma versão da Bíblia, eu acho que é a NVI, que vai falar que era uma aldeia ao norte de Jerusalém. E Emaús estava do lado, ficava a 11 quilômetros. E era um lugar tão simples e tão comum, que não vai ser citado em nenhum momento por Jesus. Jesus nunca passou por Emaús. Jesus possivelmente nunca esteve naquele lugar. E alguns dos seus discípulos, 2 dos seus discípulos, resolvem retornar para aquele local, após Cristo ter ido à cruz, ter sido sepultado, e a esperança dessas pessoas se esvaecesse, fosse embora. Imagine você, um trabalho ao qual você se dedicou pelos últimos 3 anos, do nada ele acaba, se finda, e você, com altas expectativas sobre aquele trabalho, você simplesmente não vai ter um sentimento de frustração. Frustração acompanhava os discípulos a caminho de Emaús. Decepção acompanhava os discípulos a caminho de Emaús. Por quê? Porque eles aguardavam o Messias, um herói de guerra, alguém que iria livrar Israel do jugo do Império Romano. Então era isso que eles esperavam. Então a decepção naquele momento, gente, estou falando dos 3 primeiros dias desde quando Jesus morreu. Então esses sentimentos eram o que acompanhavam essas 2 pessoas. Mas vamos ver um pouquinho sobre Emaús, né? O pouco que se tem. A única informação concreta sobre Emaús que se tem é que ela era famosa porque lá tinha fontes de água termais. Lá tinha água quente. Quem sabe até era como que é o nome da cidade? Caldas Novas. Então era um lugar onde possivelmente poderia existir algum serviço medicinal. E essas 2 pessoas estavam voltando para Emaús, e eu não sei o que elas queriam fazer em Emaús, mas existem algumas coisas que me fazem acreditar. Emaús não era um povoado pequeno, pouco conhecido, pouco mencionado. Ou seja, se você segue um líder, seu líder morreu, você pode ser o próximo, qual é o melhor lugar para se esconder? No lugar onde é pouco badalado, pouco conhecido. Então, possivelmente, o direcionamento desses 2 discípulos confusos a caminho de Emaús era: olha, eu vou sair de Jerusalém, vou ficar aqui perto, 11 quilômetros, dá poucas horas de caminhada, porque qualquer nova direção que vir dos apóstolos, eu estou aqui do lado, eu consigo vir, eu vou estar em um lugar onde ninguém está se lembrando. E esses 2 discípulos, decepcionados, a caminho de Emaús, eles vão viver uma experiência fantástica. No verso 14, fala que eles iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Possivelmente eles estavam falando: nossa, mataram o nosso Senhor, mataram o Mestre. Talvez, com toda certeza, eles estavam lembrando: mas lembra daquele dia? Ele disse que ele iria para o Pai, que ele enviaria um Consolador. Ele afirmou que no 3º dia ele iria ressuscitar. E outro, antes da gente sair, porque antes deles saírem em viagem rumo a Emaús, as mulheres já tinham tido a experiência de ter ido até o túmulo de Jesus e ter visto que o corpo já não estava lá. E um anjo já tinha aparecido para elas e já tinha falado: olha, por que vocês procuram entre os mortos aqueles que vivem? Aquele que vive. Por que vocês estão procurando aqui? Ele vive, ele reviveu. E essas mulheres voltaram e contaram para todos os discípulos e condiscípulos, onde esses 2 já tinham a notícia que Jesus já tinha ressuscitado. Mas faltou fé para esses 2. Primeiro, era um testemunho de 2 mulheres. O testemunho daquela mulher não era,
testemunho de mulher não era válido naquele tempo. Possivelmente eles, não sei o que motivou eles a retornar para Emaús, mas Emaús não era o local onde Deus queria que eles estivessem. Emaús não era o local que Deus queria que eles estivessem. O local onde Deus queria que eles estivessem era em Jerusalém, mas só que Jesus também não tinha aparecido para esses dois discípulos e não tinha falado com eles ainda. Permaneça em Jerusalém, como ele vai falar só em Lucas 24, 49. Então eles não tinham noção que Deus queria que eles continuassem em Jerusalém, então eles estavam, olha, até a nova direção vir, vou ficar em um lugar seguro, protegido. Se os discípulos mandar algum recado para a gente volta imediatamente. Mas não foi preciso. A caminho de Emaús, o verso 15 vai falar: enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. O que nós temos que entender? Ali era uma rota de muitas estradas, dentro de um deserto da Judéia. Havia em Jerusalém muitas pessoas desde a Páscoa, ou seja, tinha muito estrangeiro ali, tinha muita gente que ninguém sabia, os antepassados criminais, que ninguém sabia quem era. Então era muito comum, no meio dessas ruas, as pessoas andarem juntas, em duas ou mais de duas pessoas. Então andava 2, 3, 4 pessoas juntas, todo mundo junto, porque se algum salteador aparecesse, eles se defendiam. Então era comum você estar andando, você e mais uma pessoa, tranquilo, e aparece mais um outro, meio cansado, atrás de você, andando mais rápido, e começar a andar junto com você. Era comum, e os discípulos nem estranharam isso. Possivelmente eles pensaram, olha, essa pessoa está sozinha, e ela quer companhia. Então, se achega essa terceira pessoa, e vai andando junto com eles. Então eles estavam conversando, e essa pessoa começou a ouvir. Verso 17. Não, perdão, gente. Verso 16, não, 15, aliás. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles, né? O próprio Jesus, então essa terceira pessoa era o próprio Jesus. 16, entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, Jesus aparece, não permite com que eles o conheçam, e vai andando junto com eles. Então lhes questionou: o que vos preocupa sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? O que é que preocupa tanto vocês, a ponto de vocês estarem discutindo há tanto tempo? Ou seja, uma terceira pessoa que eles não sabiam quem era, chega, começa a andar com eles e intromete na conversa. Né? Alguém muito comunicativo. Não, mas espera aí, o que é que vocês estão discutindo? Vocês estão meio tristes. E eles pararam entristecidos. Eu imagino os dois olhando, parando, olhando para aquela pessoa, e olha a resposta deles. Entretanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ou seja, você não sabe o que aconteceu? Você não sabe o que ocorreu agora em Jerusalém? E o 20 fala: e como chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser... Não, perdão, gente, o 19, errei aqui. Então, 18 eu acabei de ler, agora é o 19. Ao que lhes indagou, quais? Jesus pergunta, quais? O que aconteceu? Eles começaram a explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras, palavras, diante de Deus e de todo o povo. 20. E como chefes dos sacerdotes, as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. Deixa eu fazer alguns comentários sobre esse diálogo aqui, que eu quis ler ele por completo. Primeiro,
vai chegar um homem ao qual eles não conheciam, começa a conversar com eles, faz uma pergunta que eu até usei uma palavra aqui que agora eu esqueci, deixa eu ir aqui no meu esboço. Uma pergunta desconcertante. O que é que vocês estão conversando? Imagina, você está vivendo num momento de luto, a sua esperança foi embora, todos os seus planos se esvaíram, você está decepcionado, você está triste. Chega alguém, o que é que você tanto está conversando? Tipo assim, o que é que você está reclamando? E eles param, espera aí, você é a única pessoa aqui da região que não sabe o que aconteceu. E aqui é um ponto muito interessante, que esses homens, eles, por um momento, eu não sei se intencional ou não, eles começam a falar sobre Jesus. Eles se apresentam aqui, eles não falam, éramos discípulos, claramente, mas eles falam, olha, você não sabe o que aconteceu, prenderam Jesus, ele era profeta, ele tinha autoridade, ele ensinava, ele estava fazendo discípulo, nós tínhamos esperança que ele fosse o Messias, aquele que nos libertaria de Israel. Pegaram esse homem, prenderam esse homem, mataram esse homem, e você não sabe o que aconteceu. Jesus vai continuar nesse diálogo com eles, quando Jesus pergunta, o que te preocupas? Né? Quando ele pergunta, o próprio Jesus ouve falar acerca dele mesmo. Ou seja, por um momento não tinha medo de que eles fossem descobertos como discípulos, ou condiscípulos, ou como alguém que seguia Jesus. Eles estavam entristecidos. Como que nós podemos aplicar isso aqui para a nossa vida, gente? Porque uma mensagem, ela precisa de ter explanação, contextualização, e ela precisa de ter aplicação, tá? Mas por que você está falando isso aqui comigo? Como que eu posso aplicar isso aqui na minha vida? Talvez a sua vida esteja parecida. Talvez você sofreu uma grande decepção. Talvez você deixou de confiar. Talvez as suas experiências, as suas expectativas foram embora. Sua esperança se findou. Você está andando num caminho o qual você não se preocupa mais se esse é o caminho qual Deus tem para você. Talvez você tenha andado em uma direção a qual você não está preocupado se aquela direção é a direção que Deus tem. Talvez você não orou, não perguntou para Ele, Deus, o que o Senhor quer? Nós somos tão levados a isso, né? Vivemos uma rotina tão doida, que nós somos levados a fazer, e não perguntar o que o Senhor quer. Nós somos levados a fazer o quê? Fazer a atacada e a varejo, sem perguntar, Senhor, mas era isso aqui mesmo? Era isso. O caminho de Emaús, gente, ele vai tipificar uma rota da sua vida, a qual você vive por si mesmo, a qual você vive longe da dependência de Deus, onde a opinião de Deus sobre os seus planos, para você não vale nada. O caminho de Emaús, no nosso contexto, é quando nós tiramos Jesus do trono da nossa vida, e nós sentamos lá e falamos, o controle é meu. O caminho de Emaús na nossa vida é quando nós tratamos o Senhor com indiferença, quando orar já não é mais habitual, quando louvar já não é mais habitual, quando o culto se tornou rotineiro, chato, ou então algo religioso, vou lá no culto, lá, né, tem que ir. Ou então, não, vou porque tem 3 meses que não vou, tem que aparecer. Não, vou lá, né, porque Deus está me abençoando tanto, antes que a aprovação comece a vir, deixa eu ir agradecer a Deus. São motivações. Talvez aquilo que deveria ser o motivo pelo qual você vive, que é o Evangelho, se tornou a sua religião. E o caminho de Emaús é uma chamada para uma mudança de rota. O que Jesus estava fazendo ali? Ele foi atrás daqueles 2 discípulos. Né? Eu estava
eu estava até fazendo alguns estudos nos escritos de Flávio Josefo. Existe uma linha de os judeus muito, muito interessante, que vai acreditar que Cleopas aqui, ele era o mesmo Alfeu. Alfeu é pai de Tiago. Tinha 2 discípulos que chamavam Tiago. Um era o irmão do discípulo João, e o outro era o filho de Alfeu. Então, uma base vai acreditar que quem estava aqui era Cleopas, pai do apóstolo Tiago, e a sua esposa, junto com a esposa dele. Eles estavam indo em direção a Emaús, sem perspectiva nenhuma. Não era um dos 12 que estavam, era um condiscípulo, era alguém que acompanhava. Mas vamos tirar essa possibilidade de ser essas 2 pessoas, e seja lá quem for, Jesus se preocupou ao ponto de ir atrás dessas pessoas e de redirecionar a vida delas. Eu não sei quem você é, eu não sei do seu passado, eu não sei o que você fez ontem, e nem preciso saber. Mas uma coisa eu posso te dar certeza: Deus quer redirecionar a sua rota. Se você estiver na direção errada, Deus quer te redirecionar. Quem dirige já viu que no GPS, quando você precisa entrar na rua X e você passa dela, ele vai recalcular a rota. Então Deus, ele te trouxe aqui para recalcular a sua rota, para te fazer pensar se o que você está vivendo é o plano de Deus, é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus, nós temos certeza que ela é boa, perfeita e agradável. Então, tem que ser muito pouco inteligente, existe essa expressão, tem que ser pouco inteligente para não querer viver aquilo que Deus tem, porque a vontade de Deus é o melhor, boa, perfeita e agradável. Então, o top 1 da nossa lista de oração deve ser: Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, eu quero viver o que o Senhor sonhou para mim. Deus, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. Esse deve ser o desejo do coração de todos aqueles que creem que Jesus é o Senhor. Todo aquele que crê que Jesus morreu por você, que Ele foi para o madeiro por amor a você. Viver a vontade dEle deve ser a sua maior ambição. Mas como viver a vontade de Deus em um mundo que nos cerca, em um mundo que nos oprime, em que tudo nos faz viver segundo aquilo que nós mesmos queremos, aquilo que nós mesmos achamos que é bom? Somente na direção que Deus tem, somente buscando a Deus, é impossível ser feliz, é impossível ter sucesso, é impossível você sair bem em qualquer coisa que você for fazer, se você não buscar a direção de Deus, a orientação de Deus, se Deus não tiver te direcionado aquilo. Já falei aqui inúmeras vezes, eu não sei também qual é a sua profissão, só sei de algumas e eu vou usar a Silvia de exemplo. Silvia, sabe como você vai ser uma psicóloga diferenciada, a melhor na sua área? Como você vai ser? Quem pode te fazer? Com a direção de Deus. A diferença sua profissional é que você tem um ajudador, 24 horas por dia, o Espírito Santo. É aquele que te direciona, é aquele que coloca palavras na sua boca, é aquele que te dá um insight assim, que você, como eu nunca tinha pensado nisso antes. Isso não é fruto da sua imaginação, isso é dom de Deus. É aquela sacada, eu lido com isso muito ensinando, dando aula. Às vezes eu preparei a minha aula, estou ali com o conteúdo todo na mente, na hora de explicar me vem umas situações onde eu vou ilustrar alguma coisa e os meninos, entendi. E é algo que lá no meu planejamento eu coloquei em um asterisco, falei assim, explicar melhor. Com a simples ilustração os meninos pegam. E o que é isso? É Deus. O que é isso? É o que Deus faz.
Então você quer ser um profissional diferente? Anda com Deus. E eu estou falando de algo para a sua vida profissional, tá? Agora você quer ser um servo diferente, um filho de Deus diferente? Anda com Deus. Você quer ser um instrumento de Deus nessa terra? Anda com Deus. Eu costumo falar que Deus tem mais interesse em me usar do que eu tenho interesse em ser usado por Deus. Vou repetir. Deus tem mais interesse em me usar do que eu tenho interesse em ser usado por Deus. Porque a minha rotina tem hora que me arrebenta. Eu deixo Jesus no campo. A minha rotina me leva para Emaús o tempo todo. A minha rotina me leva para o lugar onde Deus não quer, onde Deus não tem, ou então para um lugar que eu estou indo sem consultar a Deus antes. Emaús não é o seu lugar. O seu lugar é o centro da vontade de Deus. O seu lugar é estar onde Deus quer que você esteja. Fazer do jeito que Deus quer que você faça. E Jesus, uma vez que eles estavam aqui até mesmo questionando, olha, nós tínhamos esperança que Jesus ele fosse o Messias. Aí Jesus ele vem dar uma resposta a eles, firme, mas muito importante. Deixa eu só achar. 25, fala: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Então vamos dar uma paradinha aqui no 29. Jesus falou: ó tolos de coração, o que é que vocês estão duvidando? Está se cumprindo o que é que os profetas disseram. O que é que Moisés vai começar a falar em Gênesis? Olha, vai surgir um aí que vai esmagar a cabeça da serpente. O que é que Moisés ele vai falar? Eu acho que em Êxodo, eu não vou lembrar o livro, mas Moisés ele vai falar: vai surgir alguém aí, ó, semelhante a mim. E todos os livros, todos os profetas vai apontar para esse Cristo que viria e como que seria a sua vida, e está tudo se cumprindo à risca. E o que Jesus está falando? Olha, vocês já sabem. Jesus estava lembrando para eles: vocês já sabem que Cristo tinha que padecer, que Ele tinha que ir à cruz. Você sabe. Por que vocês estão duvidando? E na nossa mudança de rota, é necessário com que o Espírito Santo ministre isso no nosso coração. Olha, você já sabe que esse não é o caminho que eu tenho para você. Você já sabe que essa não é a direção que eu tenho para você. A direção é essa. Deixa de ser tolo. Deixa de ser louco. Seja mais inteligente. Ande no caminho qual eu tenho. Então deixe com que Deus redirecione a sua vida. Pergunte a Deus, saia daqui com isso ardendo no seu coração. Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é o lugar que o Senhor tem para mim? Qual é o local no teu reino que o Senhor quer que eu ocupe? Os discípulos já tinham ouvido falar: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou preparar um lugar. Eu vou voltar. Vou ressuscitar ao terceiro dia. Mas sabe o que acontece? No nosso processo de aprendizado, existe algo que é a aprendizagem. E a outra coisa é a assimilação. Primeiro você aprende todo o conteúdo ali, deixa sua cabeça bem grandona, você fica igual um piu-piu. Depois você vai assimilar tudo o que você aprendeu. Ou seja, até aquele momento eles já tinham aprendido com Jesus, só que eles estavam no processo de assimilação. E quando Jesus começa a falar sobre o Antigo Testamento, começa a pregar para eles sobre quem Jesus era,
o coração deles começa a ferver. Arde o coração deles. E esse ardor no coração, eu creio, irmãos, que era a assimilação acontecendo. Olha, ele disse que vai ressuscitar. Ele de fato ressuscitou. O que é que nós estamos fazendo em Emaús? Por que é que nós viemos para cá? Ele disse que ressuscitaria. Ele falou que vai enviar uma promessa. Será que onde nós estamos, nós vamos receber essa promessa? Qual promessa era essa? O Espírito Santo. E quando Jesus ele entra à casa onde eles iriam ficar, o 30, e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças e partiu e deu-lhes. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 outros seguidores com eles, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles. Ao partir do pão, sentado à mesa, Jesus se revela. Quando eles veem Jesus partindo o pão, eles devem ter imaginado: eu já vi essa cena antes. Esse é o Cristo. O Cristo ressurreto veio na minha direção. O Cristo ressurreto veio atrás de mim. Dá para você entender isso? O Cristo ressurreto, Ele preparou esse dia para te redirecionar para o caminho qual Ele tem para você, para o sonho qual Ele tem para você. Assim como Ele fez com aqueles homens, Ele quer fazer com a sua vida. Ele te quer no local certo. Para quê? Para receber as promessas. Você só recebe a promessa de Deus no local certo. Qual era a promessa que estava por vir? A descida do Espírito Santo. Se esses discípulos, eles não retornam para Jerusalém, eles não tinham vivido Atos 2, eles não tinham recebido o Espírito Santo, eles não tinham vivido o maior avivamento da história, que nunca vai ter outro maior do que esse. O avivamento que vai acontecer no livro de Atos, quando o Espírito Santo vem e capacita todos os discípulos. Então eles estavam falando: olha, redirecione a sua vida para o local que eu tenho, porque o caminho que eu tenho para você é um caminho de vida. O caminho que eu tenho para você é um caminho de bênçãos, é um caminho de promessa. E qual é a maior promessa que o crente tem hoje? Quem se arrisca? Qual é a maior promessa que alguém que crê que Jesus é o Senhor tem hoje? É a da salvação da alma. É a maior de todas as promessas. Convicção, certeza. Você vai ser salvo, você vai morar com o Senhor, você vai estar com Ele. Vale a pena renunciar o que for necessário para com que essa promessa se cumpra. A menos que você deixou de crer nisso. Se você deixou de crer, eu faço um apelo: permita com que o Espírito Santo redirecione a sua vida. Permita com que Deus ele mude a sua rota. Ouça a voz do Espírito Santo para com que você volte a crer que há uma promessa de uma vida eterna, de uma vida vindoura. Uma promessa que nós vamos habitar no céu com o Senhor. Que vai acontecer até lá, quando vai ser, não estou preocupado. Eu estou preocupado em andar com Deus, viver para Deus, para quando acontecer eu vou estar lá com Ele, pronto. Mas sabe, a maior promessa é essa. E é impossível viver a maior promessa de todas, que é a salvação da alma, sem estar no centro da vontade de Deus. Amém? Vamos orar, irmãos? Após eu orar, vai ter os avisos. Pastor Denilson está por aí?
Tá, só para encerrar o culto. Deus, pode ficar de pé? Deixa eu orar por você. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu gostaria, Deus, de agradecer ao Senhor por esse momento, pela sua palavra. Pai, nós aprendemos hoje aqui sobre rota da vida, sobre viver na sua presença, debaixo da tua vontade. Senhor, foi ensinado. O processo de assimilação às vezes é com o tempo, mas eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor, que é o maior professor e instrutor, que o Senhor venha completar aquilo que for necessário individualmente para cada um destes que aqui estão. Que o Senhor Deus venha avivar o coração desses irmãos, que todas as vezes, Deus, que eles ouvirem a tua voz, o coração deles se aqueçam para entender aquilo que o Senhor quer. Que eles venham viver debaixo da tua presença, debaixo da tua direção, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Amém. Irmãos, temos uns avisos rapidinho e a gente encerra o culto, amém? Das nossas células em movimento. Segunda-feira, oração no templo com o pastor Adenilson, às 18h30. Traga alimentos para os cultos ou células e contribua para o Quilo do Amor. Neste mês, 6 famílias foram abençoadas. Continue contribuindo nos cultos ou células.